Continuando a Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, a LINDB, vamos fazer uma breve introdução relacionada à lei. Como já falamos previamente na aula passada, a LINDB é uma norma de sobredireito, também conhecida como metanorma ou lex legum. Isso porque ela impõe regras gerais em todo o sistema jurídico, dando diretrizes para a interpretação, para os conflitos de lei relacionada ao espaço, dentre outros, além de nortear a forma de aplicação da lei e de sua interpretação. Também é importante lembrar que a LINDB é uma norma intertemporal, e isso fica claro quando observamos que ela foi idealizada tanto para o Código Civil de 1916 como para o Código Civil de 2002. Aliás, uma das características da norma de sobredireito é justamente ela ser uma norma intertemporal. Por outro lado, embora a LINDB seja um decreto legislativo, ela tem status de lei ordinária, e isso é constantemente questionado em concursos. Ademais, quando lembramos da pirâmide kelsiana, lembramos que a lei ordinária está acima do decreto legislativo, e isso tem algumas implicações. Dessa forma, a LINDB, como norma de sobredireito e intertemporal, tem algumas funções, dentre elas a de regular a aplicação e os conflitos de normas relacionados a todo ordenamento. Sendo assim, podemos dividir essas funções em três grupos distintos. Em um primeiro momento, onde tratamos de regras sobre normas que estão ligadas a um âmbito mais geral de aplicação. Isso se encontra no artigo 1 a 6 da LINDB. E nós não vamos ler esses artigos nessa aula, visto que iremos lê-los especificamente nas aulas quando estivermos explicando eles. Um outro grupo pode ser as regras sobre as normas relacionadas a conflitos territoriais. Logicamente que aqui estamos falando de conflitos territoriais em relação à norma, ou seja, quando temos uma norma aplicada a uma determinada pessoa que é nacional e temos uma norma aplicada a essa mesma pessoa, mais uma norma internacional. Isso se encontra no artigo 7 a 19 da LINDB. Por fim, temos o grupo de regras sobre normas que está relacionada à administração pública. São regras que limitam, aplicam ou regulam a aplicação da norma em relação à administração pública. E podemos ver essas regras nos artigos 20 a 30 da LINDB. E adentrando um pouco mais em relação a cada grupo, temos, dentro do grupo de regras sobre as normas gerais, regras relacionadas à obrigatoriedade da lei, que também limitam o início, a eficácia geral e abstrata das leis de forma geral. Ela ainda fala sobre a vigência e eficácia, a integração do ordenamento, ou seja, quando temos lacuna no ordenamento jurídico, sendo necessária a integração. Ele também expõe regras sobre isso. Ainda temos regras gerais de interpretação, que é diferente da integração, e temos regras gerais relacionadas ao direito intertemporal. Em relação às regras normativas relacionadas a conflitos territoriais, temos regras que falam sobre a pessoa, a família e o casamento, e a pessoa está relacionada à personalidade. Regras sobre bens pessoais, regras sobre obrigações, sucessões, organização de interesse coletivo, prova de fatos e regras sobre legislação, sentença estrangeira relacionada à execução dessa sentença, proibição do retorno ou remissão, e ainda sobre os limites de aplicação de leis, atos, sejam eles judiciais ou civis. Tudo isso relacionado a conflitos de leis em relação a pessoas ou coisas que dizem respeito a leis internacionais também. Por fim, temos o grupo de regras sobre normas relacionadas à administração pública, que dizem respeito ao alcance e à justificação das decisões nas esferas administrativa, controladora e judicial, as consequências das decisões nas esferas administrativa, controladora e judicial, a interpretação das normas sobre gestão pública, a modulação dos efeitos de decisões nas esferas administrativa, controladora e judicial, a revisão de atos nas esferas administrativa, controladora e judicial, bem como a celebração de compromisso, ou seja, o termo de ajustamento de conduta aplicado ao direito público, a compensação relacionada à administração pública em relação ao seu administrado,
a responsabilização pessoal de agentes públicos, as consultas para edição de atos normativos e ainda as recomendações de segurança jurídica na aplicação de normas em relação ao direito administrativo. Observe que tudo isso está relacionado à administração pública, por isso, um bloco distinto. E como podemos observar, essas regras têm função ampla, por isso, são regras gerais, e sua aplicação independe do tempo. Por isso, temos a necessidade de estudar e entender a LINDB de forma mais aprofundada. E nessa playlist vamos estudar essa lei e, como vimos na aula passada, algumas questões relacionadas à norma que são importantes nesse primeiro momento.